O Câmara Entrevista de hoje é com a presidente da Associação Bagiense de Pessoas com Deficiência, ABADEF, Simone Barbosa Gonzalez. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, Simone. Vamos conversar então um pouco sobre a tua experiência, né? Tanto como presidente da ABADEF, como a mãe do Herman, que tem paralisia cerebral, e nos contar então os principais desafios que tu tem frente a essa entidade, frente a essa luta da inclusão das pessoas com deficiência. Então nos conta como é que veio o diagnóstico do Herman. Ele tem paralisia cerebral desde que nasceu? Como é que foi? Então, nós agradecemos, em nome da ABADEF, a oportunidade de estar aqui neste momento, colocando algumas questões importantes, né, também do funcionamento da ABADEF, mas também da vida do Herman, que está muito diretamente ligada à ABADEF. Bruna, o diagnóstico do Herman, ele veio com 8 meses, embora o Herman tenha tido, né, anóxia neonatal, que foi de um parto difícil, né? Então, ele teve que ser puxado com fórceps. Eu precisaria, então, naquele momento, de uma cirurgia, né? Nós teríamos que ter feito uma cesárea. Isso não aconteceu e, num ato, assim, emergencial, o médico, então, teve que puxar o Herman com fórceps, o que ocasionou, então, a falta de oxigênio. E o diagnóstico veio de paralisia cerebral, coreoatetoide, ou seja, tetraplegia espástica. Este é o diagnóstico do Herman. Ele tinha 8 meses quando a gente conseguiu esse diagnóstico. E antes de ser a mãe do Herman, tu tinha contato próximo com alguma pessoa com deficiência ou foi ser a mãe dele que te fez entrar nessa luta pela inclusão das pessoas com deficiência? Então, Bruna, que importante. Na verdade, Bruna, eu não tinha contato algum com pessoas com deficiência. Eu me lembro vagamente de um tio que eu tinha, que ele tinha alguns problemas mentais, mas nada muito considerado. E eu me lembro, Bruna, que na época, ainda quando eu era criança, quando eu passava na rua por alguém com alguma necessidade mais visual, digamos assim, a minha mãe dizia, ai, não olha, né? Então, eu venho dessa cultura, né, de que a pessoa com deficiência, então, né, olha só, a gente ficava, né, o que a gente faz, enfim, a minha relação era essa até o nascimento do Herman. Até porque antigamente, né, as pessoas com deficiência, às vezes elas eram deixadas num quarto escuro, né, elas não tinham, realmente não tinha inclusão, muitas eram rejeitadas pelos pais, né, enfim, as pessoas não sabiam lidar com isso, não queriam, a gente não sabe muito bem, não tinham as informações que a gente tem hoje, né. E o Herman, ele é um adolescente, ele completou 19 anos agora, né, que leva uma vida normal, a gente pode dizer, dentro das limitações da paralisia cerebral, ele leva uma vida normal. Tu enfrentou alguma resistência para que as pessoas percebessem que ele poderia, por exemplo, frequentar a escola regular? Bruna, as resistências a gente enfrenta até hoje, né? Então, essa é uma das questões que nós, enquanto famílias, temos que superar. E nós temos que também nos preparar para uma realidade que ainda é muito latente em relação à visão à pessoa com deficiência. Então, nós enfrentamos, e ainda hoje, né, a gente enfrenta muita resistência, mas eu acho que dessa trajetória, desde o nascimento do Herman até hoje, um ganho muito grande foi o que nós, pais, né, e irmão, enfim, família, conseguimos aprender com o Herman. Então, eu sempre costumo dizer que toda essa caminhada, ela me trouxe para um lugar onde eu não imaginaria, eu não teria chegado sozinha. Então, eu acho que uma das questões que eu aprendi é de que essas resistências, elas fazem parte do nosso dia a dia em vários aspectos e não é diferente quando a gente tenta incluir uma pessoa com deficiência. E como é que tu analisa que é o preparo dos professores nas escolas regulares para a questão da inclusão? Não apenas da paralisia cerebral, mas do autismo, que a gente tem falado tanto, da síndrome de Down, de tantos outros tipos de síndromes e de pessoas com deficiência, né, que estão inclusas nas escolas regulares. Mas como é que tu vê, assim, como... Há 19 anos essa é a tua realidade, né? Tu enfrenta e tu, enfim, conhece bem o assunto. Na tua opinião, como é que tu acha que está o preparo desses professores hoje? Então, Bruna, esse preparo é uma coisa que a gente se reflete muito, né? Se questiona. Eu acho que não é diferente para o professor do que foi comigo, enquanto mãe, né? Então, não existe uma pré-preparação, né? O preparo, ele vem no momento em que o professor recebe
um aluno com deficiência e, obviamente, este aluno traz com ele uma série de especificidades, né? Então, aí é que nós podemos analisar. Tirando uma série de questões, Bruna, de que a gente sabe que existem muitas dificuldades no nosso país, de desenvolver ações, né? Ainda há poucos dias o meu filho fez uma pesquisa, o Herbert, e perguntava sobre a homofobia. E eu fui dar uma olhada na pesquisa que ele colocou e eu achei muito engraçado, eu até vou colocar isso aqui agora. E ele colocou: o nosso país foi o último país a libertar os escravos. Então, eu acredito que eles vão demorar muito para não interferir na opção sexual das pessoas. Então, eu achei isso muito interessante, essa visão. Eu não sei se está correta essa afirmação que ele fez ali no trabalho dele, o Herbert, porque eu não cheguei a verificar, mas eu achei muito interessante aquela colocação dele, que traz... Eu acho que vem bem ao encontro da tua pergunta. Hoje em dia, existe uma série de formação, existe um apoio, existe uma legislação, né, bem recente, a LBI, onde ela chega a trazer punições, né, a respeito de quem não estiver, digamos assim, tratando dessas questões. Mas eu queria te falar assim, no que eu sinto, eu, mãe, em relação aos professores que já passaram pelo Hermann e no que nós estamos vivenciando hoje. É uma afinidade, certo? Tem professores que não têm formação, mas eles acreditam no papel que eles têm, né? E eles confiam nesse papel, nesse depósito que eu acho que eles fazem quando eles escolhem as suas profissões. E eles vão, assim como nós, descobrindo meios, né? Uhum. Estão abertos a dizer: olha, eu não estou preparado. E aí vem essa não estar preparada, que por muitas vezes, se o professor não é comprometido, essa fala perdura por 8 anos, 8, 9 anos que se encerra o ensino fundamental. Então, assim, a preparação primeira vem da abertura de acolher. E claro, né, Bruna, nós poderíamos passar aqui, eu acho que horas e horas relatando as dificuldades que esses professores têm, são inúmeras. O número de alunos, né, na sala de aula, a falta de tutor, né? A legislação, ela também trata que no caso de professor ter vários alunos e não ter aquela especificidade de um tutor ficar sentado ao lado desse aluno com deficiência, que a escola reveja, pense a possibilidade de ter um segundo pedagogo na sala. Então, trabalharia de uma forma mais atuante e incluiria mais, né? Porque existem aqueles casos em que o tutor, sentado ao lado do aluno, possa também trazer uma exclusão, uhum, né? Que passe, então, esse aluno a ser aluno do tutor. Então, existe sim uma falta de preparação, mas eu acho que nós estamos caminhando, né? Cada um fazendo um esforço, tem um lado negativo, mas eu acho que hoje todo mundo já vê a inclusão como uma possibilidade, né? Uhum. Eu acho. E vocês chegaram a enfrentar, acontecer de alguma escola não aceitar o Hermann? Não, tu sabe que toda a trajetória assim, escolar do Hermann, nesse aspecto, foi muito tranquila. Quando eu morava em Aceguá, né, até os 5 anos do Hermann, eu viajava 3 vezes por semana para Bagé para ele fazer o tratamento. Quando chegou aos 5 anos de idade, nós identificamos que lá ele não teria acesso à escola, ou não, talvez com a qualidade que a gente pensou que pudesse oferecer. Então, o que a gente fez? Nós passamos a morar aqui em Bagé, né? Quando eu cheguei aqui em Bagé, Bruna, a casa onde nós viemos morar tinha uma professora que morava na frente da minha casa, que trabalhava numa escolinha infantil, né? A escolinha Bem Me Quer. A partir daí, ela mesma, nós fizemos um contato de vizinho e tal, o Hermann já foi para essa escola,
né? Nós tivemos muitas dificuldades, sim, nós tivemos muitas dificuldades, mas em termos de acolhimento, eu não me lembro, assim, dele ter sido tão bem acolhido em outro lugar. Então, ele foi sempre muito abraçado, aquela vontade que ele sempre teve. Era um conjunto de pessoas querendo fazer dar certo, né? Ele que queria, a escola que quis recebê-lo, vocês que queriam que aquilo desse certo, né? E a nossa disposição, assim, tanto minha como do meu esposo, né, em dar isso para ele, em oferecer essas oportunidades para ele, mas eu tô te dizendo que até aí, quem conduzia era eu. Então eu sabia que ele tinha que vir para a escola e eu comecei a procurar meios dele ir para a escola. Mas foi muito surpreso para mim também quando o Herman concluiu o ensino infantil, né, educação infantil, que eu me deparei com uma nova, digamos, um novo desafio, né, que eles não findam, né, só se apresentam de diferentes formas. O Herman teria que ir para o ensino fundamental. Foi muito importante uma visita que uma das escolas fez, então a escola auxiliadora, né, fez nessa escolinha onde o Herman estudava, e no final, para ser mais breve no resumo, a diretora me disse: Simone, a escola auxiliadora vai oferecer uma bolsa para que o Herman possa ir para a escola, é um desejo deles que o Herman vai estudar lá. Eu não entendia, não tinha contexto nenhum da realidade aqui, enfim, de Bagé. Eu achei, assim, uma oportunidade única e, em momento algum, eu achei que não seria para lá. Quando eu cheguei a primeira vez lá na escola, eu conheci, enfim, na época, o padre Dácio, né, uma pessoa muito encantadora, e ele ficou muito feliz, ele ainda falou que estava muito feliz com a nossa chegada, com a chegada do Herman, né? E então o Herman ficou lá até o 6º ano do ensino fundamental. Nesse momento, no 6º ano, com todas as dificuldades que a gente passou lá, enfim, o Herman passa por uma avaliação na assistiva em Porto Alegre, onde ele mesmo começa a tomar ciência, como eu te digo, assim, do que ele quer para ele, da busca. Nós vimos uma reportagem na televisão, onde o Herman viu o ator, o Super-Homem, e mostrou que ele utilizava um computador com um olhar, né? Mas aquilo a gente assistiu, todos nós, o Herman, enfim, ele assiste o programa junto com a gente, ele escolhe o programa que quer assistir, enfim, a notícia é um programa que todos assistem lá em casa, e nós quando chegamos então, e essa consulta nós ganhamos na Defensoria Pública. Quando a gente chegou em Porto Alegre, no momento da avaliação, e lá pessoas muito bem preparadas, né, conversaram com ele, tentaram entender, mostraram alguns equipamentos que poderiam ajudar na questão da autonomia dele, que essa era a nossa busca, como ele devolver o que ele vinha aprendendo. E ele então surpreendeu a todos nós quando ele disse que ele queria um equipamento que piscasse com o olho. Naquele momento, trouxe uma realidade, nós conseguimos através da Defensoria, então tivemos muitos relatos, inclusive da Defensora Pública, que foi uma grande conquista para ela, foi também para a assistiva, foi para nós enquanto família, para o próprio Herman. Só que nesse momento nós sentimos a falta de algo mais, como que seria trabalhar esse equipamento. E eu te digo isso, eu te digo com propriedade, que realmente a escola particular, ela não está tão bem, digamos assim, equipada, né? A hierarquia ainda, vamos dizer assim, por se dizer, ainda não está bem constituída, né? Na escola particular. Nesse momento, eu sempre na minha busca, procuro o município, começo a entender, então fiz também um curso de atendimento educacional especializado. Recém nesse momento, Bruna, eu começo a identificar possibilidades, a conhecer o que era inclusão, né? Os direitos que o Herman tinha, né? Através desse equipamento e dos cursos que eu obtive lá mesmo na assistiva. Nesse momento, comecei a conhecer, enfim, a instituição do município, ouvia falar muito na inclusão, né? Procurei o município, a Secretaria de Educação na época, e eles disseram que sim, que eles assessorariam o Herman com o AEE. Eles me mandaram para uma escola, que agora eu não me recordo, mas era muito longe, num bairro muito longe lá,
pro lado do IFSU, não me lembro o nome da escola agora, e me disseram que lá teria uma professora que tinha o curso, né, desse software, o Boardmaker, e que poderia estar nos assessorando. E, de fato, a professora tinha, né, esse curso, mas a própria estrutura do município, como eu te disse, eu te coloquei a hierarquia, existe, né, as salas de recursos, tinha o professor do AE, mas a gente sentiu um outro lado, assim, bem negativo, né. Enfim, para resumir, as coisas não fluíram, né. Eu não vi grandes avanços nessa função, mas claro que a gente sempre pôde contar com as professoras do AE, e nesse momento eu conversei com o Herman e ele tomou uma decisão de que ele queria estudar no município. Conheceu a professora tinha propriedade um pouco, já conhecia o software, o Boardmaker, e preparou algumas atividades ali para ele, conjunto com ele. Ele se apaixonou, se sentiu tendo autonomia, viemos para o município. Né? Então, essa foi a trajetória escolar do Herman. Sempre, todas as escolas, muito acolhedora. Ele tem um carisma muito grande, os colegas dele, desde do ensino lá, educação infantil, até hoje, muitas vezes perguntam ou combinam de se encontrar. Então, eu acho assim, ó, a relação do acolhimento sempre foi muito boa. E quais são os principais desafios e dificuldades que tu enfrenta nessa luta pela inclusão das pessoas com deficiência, né? Porque tu expandiu essa luta, tu não luta apenas hoje pelos direitos do Herman, né? Hoje, principalmente frente à Badef, é uma questão que essa luta se expandiu. Então, toda pessoa que tem deficiência, ela se sente um pouco acolhida nessa questão de que tu luta pelo direito dela também. Quais são os principais desafios e as dificuldades que tu encontra? Então, Bruna, eu acho que o maior desafio que eu identifico, assim, é com as famílias, né? Eu acho um desafio enorme unir os esforços. Então, eu acho assim, claro, eu, enquanto família, eu, mãe, né, gostaria hoje de estar conversando contigo, sabendo que muitas famílias estariam envolvidas com a Badef nesse processo de conquistas, né? Então, eu vejo assim, claro que existe o desafio por parte do gestor, né? Os próprios professores, como a gente colocou, a situação da preparação, do acolhimento, são N desafios, mas eu sinto assim, ó, um desafio muito grande na mobilização e na conscientização das famílias, de como, eu penso isso muito, como transferir, como nós poderíamos unir os nossos esforços para que a realidade, para mudar, digamos assim, não mudar, mas para que a gente pudesse achar uma luz nessa mudança atitudinal, cultural. Então, você imagine se várias famílias estivessem cientes, e não digo que não estejam, né? Mas eu digo em forma de comunidade, né? Acredito que tem muitas famílias que fazem os seus papéis, que trabalham em prol da inclusão dos seus filhos, mas eu falo assim em forma de grupo mesmo, né? Recentemente eu estive em Brasília e numa de nossas conversas lá no Ministério, eles me perguntaram quantos participantes tinham a Badef, e eu disse que nós não éramos 5, né? Atualmente, que estão ali trabalhando, pontualmente, não tem assim, nós não temos uma assiduidade por parte da família. Então, claro, acho que começa por nós, né? Então, por nós, família, para depois identificar quais são as outras barreiras maiores, né? E assim, o Herman tem 19 anos, né? Como a gente já falou. E qual é a diferença que tu vê nesse tempo? O que já melhorou na cidade de Bagé, por exemplo, para as pessoas com deficiência? Nesses 19 anos em que tu entrou nessa luta? Pois eu acho assim, ó, que o que dá para dizer é a barreira atitudinal, né? Eu acho assim, ó, que antes existia
um constrangimento maior, né? Eu digo isso pelo Herman. O Herman sempre foi um atuante, né? Ele participa de todos os lugares, quer estar nos lugares. Então, eu acho assim, ó, que a consciência, e aí eu cito um dos eventos que a gente realizou, nós colocamos na Semana da Pessoa com Deficiência e também na Semana do Trânsito, nós colocamos cadeiras nos lugares das vagas das pessoas com deficiência, né? Para mostrar como seria se um cadeirante estivesse ocupando a vaga, que muitas vezes é ocupado por um carro de um não cadeirante, né? E nós vimos ali o apoio das pessoas, mas que legal! Por que vocês também não falam sobre o respeito das vagas para as pessoas idosas? Então, eu acho assim, ó, essa cultura da gente sair para a rua e dizer assim, ó, eles têm, nós pessoas, enfim, eles, pessoas com deficiência e nós familiares, temos o direito, né? Mas assim, ó, prevalecendo sempre eu acho assim, o limite, o respeito também para com quem não tem deficiência. Então, eu relatei um pouquinho também de como que foi para mim a chegada do Herman, como eu tive que me adaptar. Então, eu sempre penso como tu, Bruna, que não convive com o Herman, podes reagir diante de uma situação, né, e são inúmeras as que a gente vivencia, de não estar preparada. Se tu tivesse hoje que estar aqui entrevistando ele, certamente tu ia se sentir desconfortável, porque tu não terias uma resposta dele verbal. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente pode dizer que melhora, que está melhorando em Bagé, a partir do momento que a gente traz os nossos filhos para a sociedade, né? E como a gente já falou antes, né? Tu podia ter optado por ficar pensando no teu filho, lutar pelos direitos dele, tudo bem. Mas tu estendeu essa luta para as outras pessoas, para todas as pessoas com deficiência, né? Principalmente as da nossa cidade. Por exemplo, tu é uma das pessoas que trouxe a ideia da Corrida Fantástica para Bagé, né? Que acontece na Semana da Pessoa com Deficiência. E como e quando que tu estendeu essa luta para além do teu filho, assim? Que tu viu, olha, não é só o Herman, né? E se eu melhorar, não vou melhorar só para ele, vou conseguir melhorar para outras pessoas. Como é que isso aconteceu, assim? Então, essa situação eu me lembro bem. O momento que aconteceu essa situação foi quando eu cheguei no município, porque o Herman não tinha colegas com deficiência, não deficiências visíveis, poderia ter algumas deficiências menos visíveis. E quando eu cheguei no município, eu me deparei com uma realidade de muitas pessoas, né? De muitas mães passando pelo que eu passava e tendo as respostas que eu tinha. E também, Bruno, o que me incentivou muito foi o que o Herman me trouxe, né? A capacidade que as pessoas com deficiência têm. Então, o comprometimento deles, físico, no caso do Herman, não atrapalha o cognitivo. Então, tu te imagina, Bruna, a ansiedade dessas pessoas, embora nós não entendamos, não tenhamos formas de ensinar ou de entender, elas estão ali presentes, completamente... Conscientes do que está acontecendo. Completamente conscientes. Então, comecei a conversar com as famílias e ver que as mães diziam, mas eles me disseram isso e eu não sei o que fazer. Então, eu pensei assim, meu Deus. Então, cada vez que eu via uma mãe ou que eu via uma criança na mesma situação que eu já tinha passado, o que eu estava passando, eu dava informações a elas, né? Então, isso foi crescendo muito, foi tomando uma proporção muito grande no momento que eu comecei a ter resultados, né? Inclusive, as cotas para pessoa com deficiência no IFSU. Então, todo o processo, quando o Herman concluiu o ensino fundamental, para que ele fosse para o ensino médio, e também foi uma escolha dele, através da tutora, que estudava no IFSU, me fez entender o que eles precisavam. Então, a nossa luta hoje, enquanto ABADEF, é ter estabelecido em Bagé centros e núcleos que assessorem as pessoas com deficiência para que a gente consiga minimizar falas como, por exemplo, nós temos os 5% na nossa empresa, mas nós não temos mão de obra de pessoas com deficiência. Então, a gente se reporta lá, séries iniciais, a toda uma trajetória de falta de oportunidade que essas pessoas têm. Né? Então, acho que foi bem neste momento em que eu me senti comprometida, como me sinto até hoje, e cada vez mais com essa questão. E a ABADEF é uma entidade nova, né? A gente pode dizer, ela surgiu em 2013. Então, nos conta um pouco sobre o surgimento da ABADEF.
Bom, o surgimento da ABADEF, ela está bem relacionada com essa história que eu te contei agora. Eu comecei a procurar as famílias, enfim, tentar unir. Então, eu ouvia muito que nós não tínhamos uma instituição, enfim, aquelas barreiras todas. Então, para que nós tivéssemos toda uma instituição, CNPJ, nós fôssemos legalizados, eu fui traçando um caminho de busca. Então, nesse momento, nós implantamos a ABADEF. Eu procurei pessoas na gestão anterior para que pudessem apoiar, enfim. Nós não tivemos, assim, grande sucesso em parceria, né, com o município, mas nós conseguimos realizar, através de participação no Conselho de Assistência Social, enfim, nós fomos trabalhando com todas as dificuldades para nos mantermos assim, com tudo que seria burocraticamente necessário para se constituir uma associação. E existe também, né, dentro de todas essas conquistas que vocês já tiveram, tem a questão do Conselho Municipal, né? Que também, tu está bem ligada, assim, a ter incentivado que isso acontecesse, desse conselho ser instituído. Nos conta um pouco sobre essa trajetória também. Então, para minha surpresa, tudo que a gente foi conquistando, que a ABADEF foi conquistando, foram descobertas que nós íamos fazendo e que nós ficávamos muito surpresos, como, por exemplo, a lei de criação do Conselho da Pessoa com Deficiência, que é de 2007 e que nunca tinha sido efetivado. Então, o município nosso, o município aqui de Bagé, que é um município polo, né, que tem a responsabilidade de formar não só o seu município, mas os municípios da região. Aí eu fui pensando, por que não tem o Conselho da Pessoa com Deficiência? Mas, Bruna, foi uma resistência muito grande para a criação desse conselho. Esse conselho ele foi criado através da ABADEF na promotoria, né, na promotoria estadual. Então, somente através do promotor, nós conseguimos efetivar a criação do conselho. Naquela época, Bruna, eu ainda não fazia parte da ABADEF, não fazia parte da lei de conselho. E eu, antes de buscar essa luta, né, busquei o seu Ribar, né, uma pessoa que eu tenho todo respeito e admiração pela trajetória dele, por o Herman ter se iniciado também lá no Caminho da Luz. E perguntei a ele se ele assumiria a presidência desse conselho, porque seria criar o conselho, ter a luta e não poder assumir o conselho, era como uma irresponsabilidade até. E ele acolheu o pedido, né? Nós criamos o conselho, temos muita dificuldade, mas temos também muita perspectiva em relação a esse conselho. Hoje o conselho está aí, nós queremos aprofundar, trabalhar as questões que são respectivas a esse trabalho fundamental para a pessoa com deficiência. Me conta um pouco dos projetos de vocês, da ABADEF, assim, vocês têm a questão da cartilha que tu trouxe para nos mostrar, né? Isso. Mas nos conta um pouco mais, então, da cartilha e quais os projetos que vocês têm para o futuro. Então, Bruna, eu queria até, antes de falar dos projetos atuais, eu queria te dizer que nós viajamos muito com o Herman, participa de vários congressos, e a minha ansiedade muito grande quando eu viajava era de trazer isso para o nosso município. Então, nesse contexto, uma viagem que eu fiz a Gramado, num congresso internacional de comunicação alternativa, eu conheci pessoas maravilhosas, como Cláudio Duzucchi, né, doutor em psicologia, enfim, e consegui trazer ele aqui em Bagé. Nós fizemos um seminário, conseguimos trazer ele, também trouxe uma mãe da PAI de Cascavel, que é referência no país. Já em 2014 nós conseguimos essas duas ações com muita dificuldade e eles vieram aqui nos ajudar a implantar quais são as estratégias que a PAI de Cascavel tem para o sucesso, né, enfim, do trabalho com a pessoa com deficiência. De lá para cá, a gente, como eu já citei também, as cotas, né, para a pessoa com deficiência lá no Instituto, foi uma grande conquista. E dois projetos, né, a Cartilha, a Liga dos Super Direitos, que foi um trabalho, era um sonho meu, né, muito de estar empoderando as famílias. Eu queria muito ter algum material que pudesse, de maneira bem fácil do entendimento das famílias,
trazer um apanhado de leis, também procurei a professora Amélia, uma grande parceira na temática da pessoa com deficiência. Contei para ela, né, a minha vontade, e ela preparou, então, junto com a professora Clara, lá na Unipampa, e os alunos do curso de letras, essa cartilha, que é um espetáculo. Ela conta os personagens, enfim, da cartilha, são todos aqui de Bagé, pessoas com deficiência e sem deficiência, e ela traz uma inovação, né? Ela fala muito sobre a LBI, de uma maneira muito prática, que possa ser entendido os direitos pelas famílias mais simples, mas também traz links para aprofundamento de estudos. E uma coisa que eu acho bem importante, Bruna, ressaltar a parceria com a DPU, Defensoria Pública da União, né, através do Dr. Guilherme, que ele conseguiu imprimir essa cartilha. Então, ele nos entregou 1000 exemplares da cartilha, e nós estamos distribuindo essa cartilha aí já há algum tempo. Já foi para Brasília também, foi entregue lá. Entregamos nos municípios de Aceguá, Candiota. E em breve, agora no recente Fórum Permanente de Acessibilidade, tivemos também uma entrega, mas vamos estar trabalhando em parceria com o município, informando as famílias sobre essa lei, essas leis, toda essa garantia de direitos de uma forma bem simples. E ela é de acesso gratuito, né? Se alguém, por exemplo, alguma família que esteja nos assistindo e queira ter acesso à cartilha, como é que pode fazer para falar com vocês ou para conseguir um exemplar? As mães que estiverem nos assistindo, pessoas com deficiência que desejem ter a cartilha, podem me procurar, sou eu que estou disponibilizando essa cartilha. E também a gente está dando prioridade para as famílias mais simples, que não tenham tanto acesso à internet, mas ela está disponível em PDF, tá, no repositório da Unipampa. Tá, então, também pode ser acessada online. Tem questões bem interessantes, né? Por exemplo, superdireito à previdência social. Outro superdireito muito pouco conhecido, a pessoa com deficiência tem direito à aposentadoria pelo regime geral da Previdência. Veja as condições para isso, segundo a Lei Complementar número 142 de 2013. Então, só um exemplo, né, do muito que o pessoal pode encontrar de informação que muitas pessoas talvez não saibam, né? Ela traz uma temática bem importante, que é sobre os tutores, quem é que tem direito, quem é que não tem, o professor do AE. Então, são, a partir também de situações vivenciadas por mim nas escolas, a gente trouxe alguns questionamentos que são respondidos aqui de forma bem interessante. Que legal. Então, sim, eu queria, antes de finalizar, eu queria falar sobre o projeto que nós temos em parceria com o IFSUL, tá? Nós temos esse projeto de material pedagógico acessível, né? Intitulado Hermann, Abrindo o Caminho para a Inclusão. Então, desde que nós chegamos lá, procuramos ser parceiros, né, nessa construção, aonde a professora Fabiane, né, que é a coordenadora do NAPNE, nos apoia, e hoje nós temos lá a aluna Vitória, que confecciona esse material acessível através do software Boardmaker. Nós temos também um grupo de estudos que se reúne semestralmente para estar trabalhando. E agora, recentemente, a gente está estendendo, né, esse trabalho também para as escolas no município. A gente já visitou algumas escolas do estado e hoje nós estamos lá no Centro do Idoso, numa parceria, e as senhoras que frequentam o Centro do Idoso estão nos ajudando a confeccionar um pouco desse material de acordo com a demanda dos professores. Então, é um trabalho bem importante. É um caminho, né? Então, para incluir as pessoas com deficiência, a gente não pode pensar diferente dos outros alunos, do que eles necessitam, e principalmente de dar acessibilidade, né? De pensar no aluno como único, né? E com as suas especificidades.
Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? E eu queria te pedir para deixar uma mensagem para as famílias que têm pessoas com deficiência, que precisam enfrentar tantos desafios, assim como os que tu enfrenta, que a tua família vem enfrentando, né? Para manter o Herman incluído na sociedade, para entender das necessidades dele, como tu vinha me falando, né? Que vocês, ao longo do tempo, foram se acostumando um com o outro, aquela coisa que a gente... É assim, né? Quando tu tem um filho, até tu te adaptar, até tu te acostumar ao que ele quer. E se ele tem deficiência, tu vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ao longo do tempo isso vai acontecer da maneira cada vez mais fluente, cada vez mais fácil. Então, deixa uma mensagem para essas famílias, né, que às vezes devem ficar desesperançosas, se sentem desacreditadas, porque muitas vezes os direitos básicos da pessoa com deficiência não são respeitados, como as vagas de estacionamento, que a gente vinha falando. Ah, mas eu vou descer bem rapidinho, mas enquanto vai descer bem rapidinho, alguma pessoa com deficiência poderia querer chegar bem rapidinho e estacionar naquela vaga, né? Então, que a gente tenha um mundo mais solidário, né? Então, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para essas famílias. Então, Bruna, eu acho que eu gostaria, assim, de dizer para essas famílias, assim como nós, que se permitam fazer essas descobertas, que toda vez, Bruna, que elas estejam numa situação como essa, que elas possam refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, o que nós, seres humanos, estamos fazendo hoje aqui, né? Então, eu acredito que se nós temos uma pessoa com deficiência nas nossas vidas, com certeza nós temos uma missão. E eu acho que a nossa missão primeira é acolher, é cuidar, é sermos para eles o que nós tanto queremos ver, ou seja, na sociedade, o que tanto queremos que a sociedade entenda. Então, que prevaleça sempre o amor, o carinho, o acolhimento, né, nós enquanto família, para com essas pessoas. E que possa, pouco a pouco, incluir essa criança na sua própria casa, na sua vida, no seu lar, né? Então, eu sempre costumo dizer que na medida em que nós conseguimos incluir o nosso filho diferente na nossa vida, nós somos mais felizes, né? E a aceitação, eu acho assim, ó, a aceitação ela não vem naquele tom assim de acomodação, mas uma aceitação de que aquela pessoa não é igual a nenhuma, assim como nós também não somos, mas aprender a olhar e achar os resultados ou as respostas naquele ser mesmo, né? E não em comparação. Então, eu gostaria muito de incentivar a todos, de uma forma bem sutil, de que nós possamos, nos nossos lares, encontrar paz, harmonia, né? E que as nossas dificuldades e os nossos nãos, infinitos nãos, não sirvam para nos desincentivar, e sim para permanecer na busca. Tá bem, então eu te agradeço mais uma vez, Simone, pela tua disponibilidade em estar aqui conversando conosco, apresentando um pouco o trabalho da Badef e dessa tua luta, né, que é tão bonita, porque não é apenas pelo teu filho, é por todas as pessoas que têm deficiência e que precisam daquela ajudinha para se sentirem mais inclusos, né, na nossa sociedade. Então, que a gente tenha, que as pessoas cada vez aceitem mais, que nós somos todos iguais, né, apesar como é que diz na propaganda, ser diferente é normal, né, então, que nós possamos entender isso e que a tua luta continue sempre valendo a pena e que tu tenha cada vez mais conquistas. Então, o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.